Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja. Hoje é terça-feira rezando pelos doentes, com os doentes, não esqueça. Rezando toda terça-feira pelos doentes, com os doentes, e de modo particular, nós estamos com a nossa fitinha das Santas Chagas no 7º nozinho, pedindo pelas Santas Chagas de Jesus, renovai minhas forças, Senhor. Pelas Santas Chagas de Jesus, renovai minhas forças, Senhor. Pela terceira vez, pelas Santas Chagas de Jesus, renovai minhas forças, Senhor. Minha saudação a todos os que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, FM 90,9, AM 1430, FM 90,9. Deus em primeiro lugar, 99,5, e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Em plena novena de São Sebastião, segundo dia, pedindo pelos doentes com os doentes, saudar os que nos acompanham, nos assistem pela TV Evangelizar Parabólica Digital todo o Brasil, RTVs, e você pelas plataformas digitais. Pelas Santas Chagas de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas, dolorosas e gloriosas, na paixão, morte e ressurreição de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para curar os doentes, os que estão agora nas UTIs, nas enfermarias, os que estão agora nos leitos das casas, desenganados pelos médicos, aqueles que agora estão lutando com câncer. Pelas Santas Chagas, olhai por aqueles que estão numa quimioterapia, sob o efeito da quimioterapia, radioterapia. Senhor, tenha misericórdia e que uma gota do seu sangue recaia sobre essas pessoas. Jesus, nós queremos aprender com o teu Evangelho. Sois o Senhor do sábado, a ponto de dizer que o sábado foi feito para as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. E reafirmaste o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Porque sois a plenitude, Senhor, o primogênito. Sois, Senhor, a criação continuada e redimida. Se grande foi o ato da criação, maior a redenção, a salvação. Amado Deus, nós queremos neste momento colocar na tua mão, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos dizer que tudo está na tua mão, Senhor. Nós nos curvamos aos seus desígnios. Nós aceitamos os teus desígnios. Está na mão de Deus. Acredite nisso. Está onde, filho? Está na mão de Deus.
Você está escutando? Está na mão de Deus. Então diga: em Deus vou vencer. Em Deus vou viver. Nele posso confiar. Em Deus vou vencer. Em Deus vou viver. Então canta comigo. Sobe o som, sacristão. Tá na mão de Deus, com o terço na mão. Tá na mão de Deus, tudo que vivo, tudo que busco. As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, tá na mão de Deus. Deus não me faltará. Eu vou confiar. Então, ânimo. Garre na mão de Deus, está na mão de Deus. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei o tamanho do seu vazio interior, mas diga: está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus, que é o Senhor do sábado. Quando a gente para e pensa no futuro, não é verdade? De tão incerto logo ponho. Se a gente pensa no amanhã, é só em Deus. A vida passa rápido. Basta uma gripe derruba a gente. Então, Senhor, eu quero amar muito. Está na mão de Deus. Em Deus vou viver, vencer. Em Deus vou viver. Nele posso confiar. Nas santas chagas de Jesus, nele posso confiar. Em Jesus Cristo eu posso confiar. Está na mão de Deus, pelos doentes com os doentes. Ah, meus irmãos, Ele sempre nos ajuda. Você que está se sentindo sozinho, você que está se sentindo isolado, abandonado por Deus nunca. Está na mão de Deus? Diga isso. Eu vou confiar nessa novena, o 7º dia, acreditando que pelas santas chagas de Jesus minhas forças são renovadas. Tudo está na mão de Deus. O dia de hoje, cada minuto. E olha que nós estamos nas primeiras horas do dia. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Eu vou confiar. Eu vou para o intervalo. E porque está na mão de Deus, você vai trazer alguém para também colocar todas as suas expectativas em Deus, porque Deus não decepciona. Eu volto já. Volte comigo. Filhos e filhas, todos os anos eu faço a novena de São Sebastião. São Sebastião é um dos santos mais populares, famosos do povo brasileiro, por causa de sua poderosa intercessão e incontáveis milagres obtidos. Ele se tornou padroeiro de muitas cidades, bairros por todo o Brasil. É interessante você perceber, e por isso fazemos a novena de São Sebastião, que é aquele que nos ajuda nos diferentes tipos de dificuldades a manter a fé. Um jovem mártir que é um exemplo para os jovens de hoje. No mundo tão carente de sinais, de exemplos bons a serem seguidos, eu diria que para a juventude, São Sebastião é um exemplo de um jovem mártir, discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, além da resistência, um grande intercessor das pestes, contra as pestes e os males dos campos, das plantações.
No tempo da dengue, Deus o livre, da chikungunya e de tantos outros males, ajuda-nos a tomar consciência. Uma consciência que vem, coisas simples, não deixar água parada. Coisas simples, como cuidar da minha casa e dos outros. Isso a gente pode e deve, para que não haja criadouros. É a responsabilidade social. Escute esse testemunho. Eu sou a Rita de Cássia, do 4º Centenário de São Paulo. Acompanho o senhor pela 9 de julho. E eu gostaria de testemunhar uma graça alcançada na minha vida, na vida do meu esposo, que ele ficou mais de 2 anos desempregado, né? Eu via os testemunhos pela rádio, principalmente de uma senhora que ligou, falando que ela tinha passado grande necessidade, que o esposo dela estava devendo para a agiota e estava desempregado, que eles pegaram o caminhão e pagaram, né, para a agiota, e ele estava devendo o caminhão. E eles pegaram e deram o caminhão, e a agiota recebeu o caminhão como pagar a dívida, e eles pagaram o restante da dívida do caminhão também, né? E essa senhora disse que ela ficou 40 dias sem comer carne. Então eu fiz esse propósito também ao Senhor, em oração e abstinência sem comer a carne, né? E para honra e glória do Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, e ele vai começar a trabalhar, o meu esposo Gonçalo. Amém, Padre? Amém. Eu vou soltar de novo, sacristão. Sabe por quê? Eu lembro-me desse caso e o final do ano passado foi impressionante o número de pessoas que ligavam falando de terem entrado na agiota, serem vítimas de agiotas. Olha a palavra que eu disse, vítimas de agiota. Eu sei que a crise é grande, tende a melhorar, queira Deus, e que Deus nos dê discernimento nesse ano da Copa, que não viremos só Carnaval e Copa do Mundo, mas tempo de eleição. Se eu não sei em quem votar, hoje eu sei em quem não votaria jamais. Mas, gente, se tem um conselho que eu posso lhes dar: agiotagem nunca. O caso que ela está citando foi uma mulher que ligou e eles pegaram dinheiro para pagar o caminhão. Quando pagou o caminhão, estava devendo o caminhão para a agiota. Não tinha saída. E eu lembro, e ela está citando isso, a mulher começou a rezar. E Nosso Senhor já disse: há certas libertações que só se consegue com muita oração e penitência. Você vê como a rede do bem, um testemunho provocou outro. Eu vou soltar de novo. E eu tenho uma filha de Deus na linha. Não é falta do que falar, não. Mas é só para você ver que às vezes um testemunho que você fala, não dá nada. Olha como a palavra de Deus, ela vai, é uma semente lançada. De novo, sacristão, por favor, preste atenção, gente. É a Rita de Cássia, do 4º Centenário de São Paulo. Escuta. Eu sou a Rita de Cássia, do 4º Centenário de São Paulo. Acompanho o senhor pela 9 de julho. E eu gostaria de testemunhar uma graça alcançada na minha vida, na vida do meu esposo, que ele ficou mais de 2 anos desempregado, né? Eu via os testemunhos pela rádio, principalmente de uma senhora que ligou, falando que ela tinha passado grande necessidade, que o esposo dela estava devendo para a agiota e estava desempregado, que eles pegaram o caminhão e pagaram, né, para a agiota, e ele estava devendo o caminhão. É isso aí. E eles pegaram e deram o caminhão, e a agiota recebeu o caminhão como pagar a dívida, e eles pagaram o restante da dívida do caminhão também, né? E essa senhora disse que ela ficou 40 dias sem comer carne. Então eu fiz esse propósito também ao Senhor, em oração e abstinência sem comer a carne, né? E para honra e glória do Senhor Jesus, amém, na próxima segunda-feira, e ele vai começar a trabalhar, o meu esposo Gonçalo. Amém, Padre. Louvado seja Deus. Rita de Cássia. Não é à toa que você tem esse nome, não, filha. Filha de Deus, que a paz de nosso Senhor esteja com você. Deus abençoe, filha de Deus. Alô? Alô? Deus a abençoe. Amém, Padre. Bom dia. Bom dia. Você fala de que
parte do Brasil, filha de Deus? Eu sou de Cascavel, Paraná. Então, minha saudação a todo o Paraná, em particular a Cascavel, ali tem a Rádio Colmeia. Pois não, filha, você pediu anonimato. O que está acontecendo? Então, padre, é sobre o meu casamento, que meu esposo saiu de casa, já tem mais de ano, né? E foi por causa de outra pessoa, que no momento que ele saiu, eu achei que não era, porque era só coisa que ele queria sair mesmo, depois que descobri e tal. E eu estou sofrendo muito, padre, eu, meus filhos, né? E eu queria pedir uma orientação, uma benção, né? Que eu queria ter meu casamento reconstituído de novo, porque foram 20 e poucos anos juntos, nós somos casados, tudo na igreja, certo? Temos 2 filhos. Eu tenho uma moça e um rapaz que também está sofrendo muito. Então, hoje eu consegui ligar para o senhor, porque eu sempre tentando e não conseguia. Eu falei, não, hoje é meu dia de eu conseguir. Porque eu sempre acompanho o senhor dia de sábado, né? Tá. Mas como eu estou de férias, daí eu consegui hoje. Filha, glória de Deus. Há quanto tempo vocês... Casados, vocês foram quantos anos? 24 anos, padre. Há quantos anos vocês estão separados? Tem 1 ano e pouco já que ele saiu, padre. Filha, ele saiu, ele está morando com uma outra mulher, é isso? Não está morando, padre. Por enquanto ele ainda está só ainda, padre. Mas só que ele tá junto com ela, assim, não morando, né? Porque ela também tem casa, também tem filhos, entendeu? E só que Ela é casada? Ela é separada. Separada. O marido dela saiu também de casa. O teu marido, você tem conversado com ele às vezes? Sim, padre. O ano passado ele veio aqui em casa, né? Só que no começo ele vinha bastante, depois ele começou a se afastar mais de casa, sabe? Não liga pros filhos. Assim, apoio financeiro ele dá, né? Mas só que os filhos sentem falta do amor do pai, né? Quando ele vai na sua casa, como é que é o relacionamento? Vocês conversam ou brigam? Não, a gente conversa, só que eu peço para ele, né, que pensar que ele tem uma família, tudo, que os filhos precisam dele, mas daí ele fala que não dá mais certo e tal, porque, assim, no começo eu sofria muito com a bebida dele e tal, daí ele parou de beber, de tanto eu pedir a Deus, né, só que a gente sempre, casal, sempre tem briga, né, padre, mas a gente sempre se reconciliava, tal, né, ele era muito ciumento no começo do casamento, muito ciúme de mim, né, depois ele, né, foi assim, sabe, ficando diferente. E filha, eu achava assim que ele ia sair, mas ele ia voltar, porque ele falava que ele ia voltar, entendeu? Eu vou pro intervalo, por favor, fique na linha, eu volto falando com você e volto com a leitura orante da primeira carta de João. Eu volto já, volte comigo. Queridos filhos e filhas, a leitura orante de hoje é 1 João capítulo 5, versículo 13. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 13. E eu gostaria de dizer que eu estou com a Filha de Deus de Cascavel na linha. Lá tem a Rádio Colmeia, minha saudação a todos de Cascavel. Filha de Deus, oi, padre. Você disse que vocês se encontravam mais. Padre. Ele saiu de casa, você disse que tinham brigas, ele tinha ciúme, ele bebia, você foi um processo lento de libertação dele? Foi, padre. Como era a vida de vocês em Deus? Nossa, padre, nós era muito de ir na igreja, ele também, padre, sabe, ele era mais de ir na igreja do que eu, às vezes. E a vida sexual de vocês, como era? Era normal, padre, normal, sabe, ele me elogiava muito e tudo, e só que assim, depois, ele foi assim, só falando que queria sair, e... Hoje você tem esperança? Eu tenho, padre, a minha fé, padre, é que ele volte, padre, que é isso que eu posto meu joelho todo dia, padre. Quando você fala de voltar, como que ele diz pra você? Ele fala
falava assim, que no começo ele falava que ele voltava, que ele só queria só um tempo a cabeça dele, que ele não estava feliz, mas depois ele falou assim que não dava mais, entendeu? E só que eu tenho esperança, padre, eu dobro meu joelho e peço todo dia, porque eu sou muito devota. Claro. Você é devota do quê? De Nossa Senhora Aparecida, né? Sim. Você que conseguiu que ele se afastasse da bebida, há de conseguir o retorno. Desista não. Insista. Não desisto, padre, porque, sabe, são 24 anos juntos, sabe? A minha filha sofreu muito, se envolveu com pessoas erradas, sabe? Tentou até tirar a vida dela, entendeu? Tudo por causa disso, por causa da falta do pai, entendeu? Também, porque eles também não aceitam. Não é só por isso, também. É. Também. Porque ela está na adolescência, né? E ele tem consciência disso? Ele sabe, né, padre? Só que parece que ele está assim cego, né, padre? Cego. Filha, eu acolho a sua partilha e vamos confiar no Senhor que a vitória será tua, em Deus. É que eu dobro meu joelho todo dia. Recebi Amém. A medalha da Santa Chaga de Jesus, aí do teu programa, né? Bom. E peço todo dia, né? Tá certo. Eu quero a minha família reconstituída de novo. Porque Amém. Deus não fez a família para ser desunida, né? Amém. Então que a cegueira dele desapareça. Sim, Que ele consiga enxergar de novo. Que Deus abençoe. Parabéns pela tua fé. E a tua fé vai ser a tua vitória. Deus é maravilhoso. Bíblia aberta, cartilha de oração. Você compreende a fé? O que a fé é capaz de fazer? Alguém vai dizer, não, a fé move montanhas. Quem conseguiu tirar a bebida, há de tirar um adultério. Quem tem ouvidos, ouça. 1 João, capítulo 5, versículo 3. João diz assim: eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Primeiro ponto. Escrevo para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem. Por causa do seguinte: você escutou essa mulher? Ela poderia muito bem, e eu tenho certeza que essa filha de Deus de Cascavel deve ter ouvido muito. Largue mão desse homem. Vira a página, segue teu caminho. Ela preferiu a parte difícil. Ela está preferindo o caminho estreito. Trazer de volta na oração. Isso não é para todo mundo não, gente. Isso é fé. Por isso a palavra aqui, quando estamos na presença de Deus, temos coragem. Vou repetir. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem. E vou repetir pela terceira vez, para quem estava cochilando. Ei, tô falando com você. Tem muito medo, se sente fracassado, tá sentindo, não tá sentindo coragem, então olha a resposta. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem. E continua o texto. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade? Sabemos que Ele nos dá o que lhe pedimos. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte,
deve orar a Deus e Ele dará a vida a essa pessoa. Eita! Você percebeu o que essa mulher, essa filha de Deus de Cascavel, a sintonia com a palavra de Deus hoje? Gente, não foi programado, não. Deus sabe que não. Deus sabe que a telefonista fica lá, sembina e vai colocando. Pode até saber o nome da pessoa, mas não sabe o assunto. Olha aqui, ó. Você acredita em Deus? Então tenha coragem. Na presença de Deus a gente tem coragem. Coragem do quê, Padre? Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, tenha certeza, Ele ouve. Tenha certeza, Ele ouve. Olha o que ele diz: se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e Ele dará vida a essa pessoa. Lembra que eu falei que essa mulher optou pelo caminho estreito? Ela teria todas as razões de fechar a porta do coração, de fechar a porta da casa e dizer: chega aqui dentro, não. Mas ela está lutando pelo casamento. O que diz o texto? Deve orar a Deus e Ele dará vida a essa pessoa. Será que você não desistiu antes da hora? Isso no caso de pecados que não trazem a morte. Mas, diz João, há pecados que trazem a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda a maldade é pecado. Porém, há pecados que trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando. Um filho de Deus não peca, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar nele. Nossa, que riqueza! Os filhos de Deus não pecam, porque o Filho de Deus, aqui, maiúsculo, Jesus Cristo, os guarda e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Eu volto já. Volte rezando comigo. Queridos filhos e filhas, eu estou pensando aqui. Olha o texto aqui. Sabemos que os filhos de Deus, aqui, nós, você tem que... Se você pegar na tua Bíblia, você vai entender. Quem está pela televisão vai ver aqui. Filhos de Deus, letra minúscula, que somos nós. Não continuam pecando. Porque o filho primogênito Jesus os guarda. E o maligno não pode tocar neles. O maligno, porque somos guardados em Jesus Cristo, não pode nos tocar. Aí você vai falar: não, padre, peraí, o senhor falou batalha espiritual. Não, pera, vai lá. Lembra que nesse livro, Batalha Espiritual, eu falei que o diabo, ele não pode me amedrontar, a menos que eu não me dê conta que ele é um cachorro bravo, pitbull, rottweiler, bravo. Mas ele não pode me morder se eu não for perto de onde ele está amarrado. Se você olhar na página, mostra aí, coroinha, 45, eu cito esse texto aqui, ó. Ações do maligno. Se eu não me engano, é o 4º capítulo. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. Você duvida disso? Está aqui, ó. O mundo inteiro. Padre, mas não pode ser. Nós estamos no tempo da vitória de Cristo, sim. Ele já obteve. Agora, antecipar essa vitória depende de mim e de você. Nós estamos no tempo da consumação.
entre a ressurreição e a volta do Cristo. Nós chamamos de consumação. Jesus é vitorioso? Sim, ele é vitorioso. Mas trazer essa vitória para a minha vida e para a sua depende de nós. Não é automático, porque senão onde ficaria o livre-arbítrio? Onde ficaria a minha e a tua liberdade? Deus nos ama, mas aceitar o amor depende de nós. Mas o maligno pode me tocar? Não. Não. Se eu estiver perto de Jesus. Por isso a presença de Jesus. Voltamos ao texto aqui. Na presença de Deus, temos coragem. Você entendeu isso? Por que eu tenho falado tanto da missa dominical? Isso, eu não consigo imaginar um católico. E vou dizer para você, você não vai na missa no domingo? Diga que é católico não, você faz feio para nós. Seus filhos não são batizados? Não diga que é católico não, você faz feio. Agora, por que eu tenho falado da visita ao Santíssimo? Porque eu tenho falado da leitura orante. Para estar na presença de Deus. Está aqui, ó. Não tenha medo de puxar, não. Estar na presença de Deus. Sacristão, bipa rir pra isso aí, hein? Estar na presença de Deus. Não é uma apologia ao mal, mas é dizer que ele, se eu facilitar, ele me pega. Passa perto do cachorro bravo e faz fusquinha pra ele. Vai ver se não leva uma mordida na perna, para não dizer em outro lugar. É, ué. Cachorro chegou perto, ele morde. Não se iluda. Toda maldade é pecado. Algumas maldades e pecados que levam à morte, aí não tem o que fazer. Mas se alguém está em pecado, ainda é tempo de orar. E Deus dará a vida. Eu vou deixar para terminar amanhã. Olha, eu quero agradecer muito essa filha de Deus de Cascavel, que antes de eu ler a palavra, ela já contou uma palavra de Deus vivida. Parabéns. Fátima, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Bom dia. Você fala de onde, Fátima? A sua bênção, eu falo de Belo Horizonte. Deus abençoe, meu abraço a Belo Horizonte. Você me acompanha como ali, filha? Através da Rádio América. Minha saudação à Rádio América, minha saudação a Dom Valmor, aos auxiliares. Minha mãe escuta o senhor desde o primeiro programa que o senhor começou, padre. Amém. Como é que é o nome da mãe? Francisca. Meu abraço, dona Francisca. Diga lá. Obrigada. Padre, eu quero dar um testemunho de uma graça, né, dentre outras áreas que eu já alcancei, minha mãe também, mas eu quero falar de uma delas. Pois não? Ano passado, meu pai adoeceu, até saí do trabalho para poder ajudar a cuidar dele. E, infelizmente, no dia 4 de outubro, meu pai faleceu, padre. Meus sentimentos pela perda. Obrigada. E, tipo assim, não sei se pelo fato, né, que eu que estava sempre, a maioria das internações dele, as fases mais difíceis dele, eu que estava com ele, inclusive a madrugada que ele precisou ser sedado, entubado, ele sofreu muito, eu estava com ele. Mas até então, eu estava muito forte, sabe? E depois que meu pai faleceu, padre, eu fiquei numa tristeza muito grande. Eu chorava o dia inteiro, eu não dormia direito. Era uma tristeza que parecia que tinha uma mão apertando meu coração, sabe? Eu estava muito inconsolável. E como sempre eu acompanho o senhor com a minha mãe em todas as novenas. E o senhor anunciou que ao terminar a novena que o senhor estava fazendo na época, o senhor ia começar depois a das almas benditas. E eu me apeguei, padre. No 4º dia já dessa novena das almas benditas, eu falo para o Senhor do fundo do meu coração. Jesus acalmou muito meu coração, me deu um alívio, eu passei a dormir, padre. Aquela tristeza que eu não suportava nem olhar a foto do meu pai, que parecia que eu ia ter um troço, sabe? Graças a Deus, Deus me curou dessa tristeza e eu, né, aceitei também, entendeu? Eu te confesso, hoje a saudade, ela ainda existe, mas não com
com aquela tristeza, graças a Deus, Padre. E olha, eu digo para você que essa novena das almas benditas é junto com as almas dos falecidos, não é? Que é em vista de finados. E foi exatamente essas duas vias. Até eu falava, se você lembra, nessa novena, que havia a primeira parte, é o descanso eterno para os falecidos. E a segunda parte era um apelo às almas benditas. Que bom, exatamente, filha. Que bom que você conseguiu entregar. Que bom que você conseguiu sentir saudade sem sofrer. A saudade não deixa de ser um sofrimento, mas uma saudade que é um até breve. Mas que a tua vida continuou. Exatamente, Padre. Louvado seja Deus. E essa graça, né, alcançada, graça testemunhada, Padre. E eu vou voltar a ligar para o senhor e te dar um outro testemunho, porque eu estou acompanhando o programa do senhor todas as quartas à noite. Eu e minha mãe. No Rede Vida Evangeliza? Isso, e eu vou dar outro testemunho que eu vou conseguir um emprego, Padre. Você tem gostado do programa? Nossa, muito, Padre. É emocionante todos os dias. Amém. Muito bom mesmo. Que Deus abençoe a vida do Senhor pelo trabalho que o Senhor faz para a vida da gente. Amém. Que Deus abençoe. Meu abraço, Fátima de Belo Horizonte, Rádio América, o Padre Fernando, a Dom Valmor. Filhos e filhas, eu contei um pouco da história de São Sebastião e eu dizia a eles um exemplo de vida, de martírio para toda a juventude, para todos nós. Eu vou para o intervalo e eu volto com a novena. Hoje é o segundo dia. Mas lembrando que hoje, pelas santas chagas de Jesus, pelos doentes, pelas santas chagas de Jesus, o 7º dia do nozinho, restaurai minhas forças. Restaurai minhas forças, Senhor. Eu volto já, volte comigo. Logo no início do ano, dia 8 de março, eu estarei fazendo a primeira peregrinação, Rota do Rosário e Caminhos de Jesus das Santas Chagas. Experiência de fé, religiosidade. Vamos juntos passar esses dias no Santo Rosário e na Eucaristia. Eu quero estar com você. Experiência de fé, religiosidade, cultura, história e muita oração. Mais informação 41 3221 6021, 41 3221 6040, ou se preferir o celular 41 9 8753 3300. Se preferir, pode mandar um e-mail peregrinações@evangelizarepreciso.com.br. O segundo convite é para os Santuários Marianos e Santiago de Compostela. Dia 23, 27 de outubro. Dá tempo de se programar. Nós iremos para Portugal, Espanha, França. Em Portugal, iremos a Fátima, Lisboa, Fátima, Porto. Depois na Espanha, Santiago de Compostela, Santa Teresa d'Ávila, em Ávila, Zaragoza, Nossa Senhora do Pilar. Na França, Lourdes, Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus e depois Nossa Senhora das Graças. Você pode também mandar um e-mail peregrinações@evangelizarepreciso.com.br. Rezando pelos doentes com os doentes. Rezando e pedindo que São Sebastião se torne um exemplo para a juventude hoje. Um exemplo e ao mesmo tempo sermos firmes na fé. Num Deus Criador, num Deus que fez homem e mulher para se darem em casamento e serem uma só carne. Um Deus que, como diz o Papa Bento XVI, disse ao Papa Francisco. O Papa Francisco diz: o Papa está muito lúcido. E quando eu fui falar para ele sobre a questão da lei do gênero, disse Bento XVI, é um pecado contra o Deus Criador. Você que tem filhos e filhas, logo as aulas voltam. Está de acordo que isso entre no conteúdo? Pensa no teu filho. Pensa na tua filha. O que você espera deles?
é o que ensinam hoje. Vamos à novena? São Sebastião, rogai por nós. Ó glorioso mar, São Sebastião, vós que derramastes o vosso sangue e destes a vossa vida em testemunho da fé. Fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ó glorioso mártir, São Sebastião, alcançai deste mesmo Senhor a graça de sermos vencedores de nossos verdadeiros inimigos, o ter, o poder e o prazer. Ó glorioso mártir, São Sebastião, protegei com vossa intercessão, livrai-nos de todo mal, de toda epidemia corporal, moral, espiritual, você percebeu? De toda epidemia corporal, moral, espiritual. Existem epidemias morais, sim. Existem pecados que levam à morte, destruição da família, corrupção e destruição da sociedade. Fazei que se convertam para Jesus aqueles que perderam a fé. Ajudai que o justo persevere até o fim. Ajudai que o justo persevere até o fim. Ó Deus eterno, que pela intercessão de São Sebastião, vosso glorioso mártir, encorajastes os cristãos encarcerados a perseverarem. Volta ao texto da Bíblia aqui. Estar na presença de Deus dá coragem. Era o que eu queria escrever. São Sebastião teve coragem porque estava na presença de Deus. Socorrei-nos em nossas necessidades, alivie-nos em nossas angústias, livre-nos. E agora pensemos no Brasil, as notícias: enchentes, terremotos, oh meu Deus, terrorismo. Livre da seca, da estiagem. Protegei as lavouras, protegei os agricultores, protegei as lavouras, a colheita, o plantio. Ó glorioso São Sebastião, curai os doentes e livrai-nos do contágio. Curai os doentes e livrai-nos do contágio. São Sebastião, jovem discípulo de Jesus, rogai por nós. São Sebastião, jovem discípulo de Jesus, rogai por nós. São Sebastião, jovem discípulo de Jesus, rogai por nós. Toca, Senhor, com teu amor. Nessa terça-feira, rezando pelos doentes e com os doentes. Nessa terça-feira, pelas santas chagas, tocai naqueles que estão angustiados, deprimidos. Tocai nos que estão abalados nas suas emoções. Dai, Senhor, coragem na fé. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, pelos méritos das santas chagas do Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.